A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, estamos em mais uma live, tendo o privilégio de poder apresentar diante do Senhor os nossos alvos de oração. O cabelinho aqui, ficar menos feio, está diminuindo, né? Ele fala que Deus conta, sabe os cabelos da nossa cabeça, sabe quantos tem? Eu acho que ele está diminuindo a conta. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que benção, irmãos, estamos aqui em mais uma live, nossa 7ª live desse jejum de 21 dias para a unção da multiplicação. E tem já irmãos aí entrando hoje, nesse domingão, aproveitando aí com a família, glória a Deus. Já entrou aí, deixa eu ver quem entrou aí, Fabiano. Ô Fabiano, manda um abraço aí para a dona Silene, diz que ela é participante assídua do nosso jejum aí. Toda vez que ele abre o celular, ela fica só de bituca, orando. E ontem ela já me contou um testemunho que ela não acordou muito bem, mas depois da live ela ficou muito bem. E ontem a gente teve a oportunidade de estar lá junto, uma bênção, glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Tem aí também GH, tem Fabiano, a Sueli. Ô Sueli, você é preciosa demais, né? Glória a Deus pela vida. Alessandro, como sempre, esse Alessandro é fera, irmão. Sempre tá junto aí. Parabéns, meu querido, Deus é bom demais. E vamos aí nessa live, né? Mais uma da sétima live do nosso alvo de jejum de 21 dias, e 21 dias pela unção da multiplicação. E eu queria compartilhar com você hoje um texto das Sagradas Escrituras, crendo e confiando na bondade de Deus para nós. Deus tem algo poderoso para as nossas vidas, e eu creio. Olha como é que tá a conversa ali, né? Abigail tá no mau papo ali, ó. Que benção, glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra, está aqui em Efésios capítulo 6, do versículo 1, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então o texto fala assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Algumas traduções estão dizendo que multiplicou o número dos discípulos. Na palavra de Deus, a gente, às vezes, quando você consegue ler a palavra, você vai acompanhando pelas histórias, né? Então, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala da história de Jesus e o legado que ele deixou, com o objetivo de que os seus discípulos continuassem esta obra gloriosa que ele iniciou. E aí lá em Atos, a gente fala Atos dos Apóstolos, algumas dizem que é Atos do Espírito Santo, porque é como se Cristo terminasse ali no capítulo 1 de Atos, e o Espírito Santo continuasse realizando a obra que tinha que ser continuada através das pessoas. Então, Cristo não está mais presentemente, fisicamente, porque tinha assunto aos céus, mas ele envia o Espírito Santo. Atos 2 fala sobre isso, houve a descida do Espírito Santo, e a partir daquele momento, a partir daquela situação, então há na verdade um mover de Deus na igreja primitiva. E se a gente olhar para a palavra, você vai ver que ela passa por um processo de ascendência. Então assim, eram 12, desses 12, quase 500 irmãos viram a ressurreição. Eram 12, 70, e ela começa a crescer, quase 500 irmãos viram a ressurreição de Cristo, caminharam, viram ele, né? 1 Coríntios 15 fala sobre isso. E aí você vai ver que em Pentecostes, aqueles 120 que perseveravam na oração, quando de repente veio do céu o Espírito Santo e encheu a casa que estavam sentados, e ali houve um grande mover de Deus. E naquele grande mover de Deus, houve na verdade uma multiplicação dos novos nascidos naquele dia. O texto diz que naquele dia quase 3.000 pessoas agregaram a família da fé. Então eu fico imaginando, acho que todo pastor sonha com isso, e eu vou orar por isso, né? Não custa nada orar, a gente tem que ter um Deus grande que pode realizar nossos milagres. Então assim, os milagres que a gente quer. Então imagina só, uma igreja com 120 pessoas, que talvez seria a nossa, e de repente num dia, numa pregação, num mover de Deus, ela vai para quase 3.000 pessoas. Olha que impacto não foi para aquela igreja, olha que impacto não foi para aquela cidade, olha que impacto não foi para aquele lugar. Isso foi num dia. E deixa eu falar uma coisa com você aqui. Sinto no meu espírito. Aleluia. Sinto claramente no meu espírito. Tem coisas que talvez você está esperando há tempos. No Salmo 40, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. E existem situações que a gente enfrenta na vida que a gente tem que ter paciência. Porque parece que ela é delonga, ela é demorada. Mas eu sinto no meu espírito agora de falar para você que está ouvindo essa live. Tem coisas que Deus vai fazer rápido. Haverão mudanças que serão mudanças de porta, de ambiente.
O Senhor vai glorificar o nome dele através de mudanças que não vão acontecer num processo. O processo é o que você está enfrentando, mas as mudanças serão rápidas. O texto diz que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa, a qual estavam todos assentados. De repente. 40 dias Jesus fica com os discípulos, mas 10 dias esses discípulos perseveram na oração e aparentemente nada estava acontecendo. Mas o texto diz, de repente ouviu do céu um vento, como o som de um vento, veemente e impetuoso, e encheu a casa, a qual estavam todos assentados. E aqueles que estavam assentados, que eram 120, viram um mover tão grande que a Bíblia diz que naquele dia batizaram irmãos. E quase 3.000 pessoas foram agregados à família da fé. Olha, irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu vou te falar do fundo do meu coração, a gente pode orar para esse Deus que tem o poder de fazer isso. A gente pode orar para esse Deus que pode mudar situações em milésimos de segundo. Um dia Zaqueu estava na figueira brava, só para contemplar quem era Jesus. Quando Jesus chega debaixo da figueira e fala, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E naquele dia, Zaqueu e toda a sua casa foi abençoada pela presença de Cristo lá. Talvez por muitos dias Zaqueu teve o recurso disponível, mas não teve o favor, a bênção. Talvez tem coisas que você está esperando da parte de Deus, e talvez você já fez outros jejuns, colocou e aparentemente nada aconteceu. Escuta o que eu estou te falando, em nome do Senhor Jesus, sinto no meu espírito. O Senhor vai colocar, fazer você passar por portas, e as mudanças serão rápidas. Eu creio nisso. O texto fala, o texto diz que naqueles dias que foram subsequentes ao Pentecoste, crescendo o número dos discípulos. E eu declaro sobre a sua vida isso. Haverá uma multiplicação abundante sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Haverá uma multiplicação e ela vai ser rápida. Em nome de Jesus. Naqueles dias. Não foram depois de muitos dias, depois de anos. Não. Foram naqueles dias. Houve um crescimento na multiplicação de discípulos. Eu queria dizer para você nesse dia de hoje, meu irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo, acredita no que eu estou te falando. Acredita no que eu estou te falando. Haverá mudanças que acontecerão rápido. Você vai ver o Senhor fazer na sua vida. E o texto fala que crescendo o número dos discípulos, olha, a igreja cresceu. Para que ela pudesse ser cuidada, precisava ter gente disponível para cuidar. E um dos fatores que muitas vezes nos limitam a respeito do crescimento é a logística que ele exige para que haja esse crescimento. Então vamos pegar um exemplo. A pessoa tem um restaurante, ela tem um fogão simples, ela tem panelas simples, pequenas. O que vai acontecer? Ela vai ter um limite de pessoas para poder atender. Agora vamos pegar um exemplo, se ela tiver uma cozinha industrial, com panelas propícias para isso, com gente preparada para isso. Quantas refeições ela não pode servir? Então o texto diz que a igreja cresceu. E ela não cresceu só com o número de crentes, cresceu o número dos discípulos, de gente que entendeu a sua vocação, gente que compreendeu que não está dentro da igreja só para ser mais um número no meio de tantos, mas de gente que foi salvo para ser canal de salvação, gente que foi abençoado para ser canal de bênção, gente que foi tocado para tocar, gente que foi curado para curar, gente que foi próspero para abençoar. Então o texto diz isso. Cresceu o número dos discípulos, o número de pessoas que estavam lá também para servir, para se entregar, para doar.
Eu queria dizer para você nesse dia de hoje, em nome de Jesus, a igreja cresceu. E que o Senhor possa nos dar como alvo de oração, em nome de Jesus, o crescimento dos discípulos também. De líderes em treinamento, de líderes, de pessoas que entenderam o seu encargo, de serem boca de Deus uma vez na semana numa célula, que vai estar falando o amor dele para pessoas que talvez não iriam na igreja, mas que podem ir na casa de um amigo, de um parente, ou de alguém que está se disponibilizando a pregar. Então eu queria dizer para você nesse dia de hoje isso. Que essa palavra possa tocar o seu coração. Porque existem dois tipos de crescimento, o numérico e o qualitativo. Nesse texto está falando dos dois. Cresceu o número dos discípulos. Então o Senhor fez com que crescesse o número de pessoas, mas o Senhor também fez com que crescesse o número qualitativo das pessoas que cresceram espiritualmente para poder responder o chamado que Deus deu. Talvez você está aqui agora me ouvindo pensando assim, será que Deus tem algo para mim? Será que realmente eu vou ser um líder? Será que realmente eu vou ter condições de responder? Isso depende da multiplicação. Como assim, pastor? Da multiplicação da qualidade, daquilo que acontece dentro de você. Por isso que você vai ver que a multiplicação não é só uma questão numérica, uma questão de crescimento de dentro para fora. Então a gente pode crescer de fora para dentro, mas podemos crescer de dentro para fora. Isso fala de alguém que cresceu, que amadureceu, que avançou espiritualmente. Quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a palavra, lá em 2 Coríntios, Paulo fala assim, que eu quis falar para vocês como espirituais, mas não pude. Vocês são carnais. Está falando de alguém que não respondeu ao crescimento espiritual que poderia acompanhar. Mas eles ainda eram carnais. E eu quero declarar sobre a sua vida que o que Deus vai fazer é rápido, não é só numérico, mas é qualitativo dentro de você. Talvez Ele vai colocar a palavra na sua boca e você fala, como que isso pode acontecer? Talvez Ele vai te dar ousadia e você fala, mas como assim? Talvez você vai colocar a mão sobre as pessoas vão ser curadas, libertas, e você fica pensando, mas como que isso vai acontecer? Porque Deus está crescendo a unção, o poder e a glória dentro de você também. Está crescendo algo dentro de você. Crescendo em vida com Deus, crescendo em glória, crescendo em poder. Crescendo, irmão. O Senhor está crescendo algo em você. Talvez você pense que as pressões que você tem vivido, a escassez que muitas vezes a gente passa, sabe, os problemas que se levantam, justamente a gente fica questionando, mas é a multiplicação, o que está acontecendo? Mas enquanto a multiplicação que eu não vejo acontece, a multiplicação que talvez eu também não estou vendo, está acontecendo aqui dentro. Quando eu me posiciono diante da circunstância, eu creio. Eu creio que que me determina na minha vida não é a circunstância. Quem determina a minha vida não é a palavra dos outros. Quem determina a minha vida é o que Deus falou. E o que Ele falou é a verdade. Sinto no meu espírito falar isso para você nesse dia. Em nome de Jesus. Há um crescimento que você não está vendo. Que está acontecendo dentro de você. Dentro do teu coração. Está crescendo amor, paixão, glória. Está crescendo vida com Deus, compromisso está crescendo. Porque Ele está transformando simples filhos em discípulos que vão responder à glória de Deus. Então o que Deus está fazendo na sua vida é algo poderoso. Talvez você não está vendo. Você não está contemplando. Você não está enxergando o que Deus está fazendo. Mas Deus está fazendo algo poderoso aí dentro. Dentro do teu coração, Deus está fazendo algo poderoso. Deus está ampliando a sua visão. Deus está ampliando em nome de Jesus. Mas pastor, por que a gente está tão resistido? Somos tão resistidos. Filho, essa semana foi uma luta intensa. Porque Satanás quer chamar Deus de mentiroso. A unção da multiplicação, sua família doente. Ao invés de multiplicar a saúde, multiplica a doença. Ao invés de multiplicar provisão, escassez. Ué, o que está errado? O que está errado é que pela graça de Deus, Satanás está nos resistindo para que ele possa ser derrotado
E essa graça que está crescendo em nós, quando a gente não desiste, quando a gente não para, quando a gente persevera, algo está sendo liberado dentro de nós. Nós pedimos poder, às vezes Deus permite pressões, porque essa pressão canaliza o que tem que canalizar e mostrar o que tem que mostrar, para que haja esse grande mover em nosso meio. Então Deus está fazendo algo em você, dentro de você, que talvez você não está percebendo, não está vendo. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Se você está entrando nessa live agora, volta no começo quando terminar. E ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Deus está falando algo poderoso para a sua vida hoje aqui. Nós vamos orar. Eu já estava assistindo a live que o obreiro Wellington fez. Poderoso, viu, Wellington? Parabéns. Poderosa palavra. Deus falou muito comigo. A Daí entrou aí também, a Luciene, a Irani. Tem vários irmãos que entraram. Paulo, glória a Deus. Vários irmãos, Poliana, a Luzinete, Rosângela. Entrou vários irmãos aí. Sejam todos bem-vindos para a glória do São Pedro. Tayane, Tainá, aleluia, a Pati. Sejam todos bem-vindos para a glória de Jesus Cristo, tá? Tem uns outros nomes aqui que eu não entendo direito. Dai tá aí. Tem a Lê. Tem vários irmãos com Marlon. Sejam todos bem-vindos aí para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? E aí nós vamos orar agora. Você pode orar comigo? Ontem a dona Sirlene falou que na hora da oração ela sentiu Deus, né, curando ela. Acordou muito mal e foi medir a pressão, estava alta e baixa. Estava sentindo muito mal. Mas Deus ouviu a oração. Vamos orar? Queria que a gente orasse primeiramente por nós. Por nós nesse momento. Sinto para orar por você. Você ore por você. Naquilo que Deus está fazendo dentro de você. Vamos orar? Pai, nessa tarde mais uma vez nos encontramos aqui nessa live com o objetivo de orar. Nesse tempo de jejum e oração de 21 dias. 21 dias para a multiplicação da unção. Essa unção não tem limite. Essa unção não tem um limite. Essa unção, quem determina o limite, muitas vezes somos nós. Então, diante da batalha ou luta que cada um de nós estamos enfrentando, eu quero orar para que a multiplicação que eu não estou vendo, talvez por fora, não iniba a minha fé para ver ou para sentir ou para ser tocado pela unção que vai me fazer crescer por dentro. Por isso, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. E eu resisto e repreendo na autoridade do nome de Jesus tudo que tem nos resistido nesse tempo. Porque se a caixa de demônios sai de jejum e oração, então Satanás não tem lugar no nosso meio. Porque pela graça de Deus nós estamos aqui para declarar no reino do Espírito que nós sabemos em quem temos crido. E que a vida do Espírito possa crescer e multiplicar aqui dentro do nosso coração. E eu profetizo e declaro agora sobre a vida de todos os irmãos que essa multiplicação aconteça por dentro. Porque ela vai ser vista por fora. Mas enquanto eu não estou vendo o que está acontecendo por fora, eu oro e declaro que algo extraordinário está acontecendo aqui dentro. Porque isso é a oportunidade que o Senhor está nos dando de acrescentar a nossa fé. E uma vez que essa fé cresce, não é impossível. Porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Estreita, Pai, nosso relacionamento com a palavra. Estreita o nosso relacionamento contigo e nos abre os olhos para enxergar essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Queria orar com você também pelos seus alvos pessoais, aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor. Tenho declarado que os irmãos vão trocar de carro. Tenho declarado que os irmãos vão prosperar. Tenho declarado isso, em nome de Jesus. Talvez se alguém perguntar para você quando você tiver com o carro melhor, o que foi? Você falar, não é sorte, é Deus. Vamos orar? Vamos orar? Pai, cada um de nós temos alvos pessoais,
coisas que envolvem fisicamente, coisas que envolvem a saúde, coisas que envolvem a provisão, a prosperidade, coisas que envolvem talvez pessoas que nós queremos que o Senhor abençoe. Mas cada um de nós temos nossos alvos pessoais, porque cada um de nós somos indivíduos, pessoas, que verdadeiramente têm uma história com o Senhor e uma história para contar. E eu queria te pedir que essa oração que eu acabo de fazer agora com os meus irmãos seja mais uma página escrita na resposta e no cumprimento daquilo que o Senhor tem para mim como filho. Porque eu creio que o Senhor é meu Pai e o Senhor tem coisas para mim. Então aquilo que eu tenho te colocado nas mãos, o desejo do meu coração, lá em Efésios 3:20 diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu penso ou peço. Então faz. Faz de novo em cada coração e manifesta o teu poder em nosso meio. Em nome de Jesus. Já emendando a oração, eu queria entregar nas tuas mãos os alvos da oração da igreja. A multiplicação de líderes, a multiplicação de células, a multiplicação de anfitriões, a multiplicação de recursos, a multiplicação de discípulos, como lemos hoje aqui. Nos apropriamos dessa palavra como igreja do Senhor. Declaramos, o Senhor vai levantar gente que ama o Senhor, que entende que é amado e que responde amando. E que não se entrega pela metade, mas se entrega por inteiro. E que, como inteiro, possamos viver a plenitude dos teus propósitos para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai. Dá-nos clareza daquilo que temos que fazer. E move nosso meio. Aproveita a oportunidade também para estar orando, Senhor, pela salvação de pessoas que amamos, que temos colocado nas tuas mãos. Para que elas sintam o desejo no coração de estar no encontro, no impacto, sejam tocados pela tua presença e fortalecidos pela tua glória. Quero colocar nas tuas mãos nesse dia. Quero te pedir que o Senhor abençoe grandemente a vida dos teus filhos. Pai, recebe nosso propósito de oração. Recebe a oração daqueles que fazem agora, talvez vão quebrar o jejum, vão se alimentar. Que o Senhor possa multiplicar nesse tempo de aprofundamento o teu favor sobre nós. Em nome de Jesus. Sinto no meu espírito também de orar por essa guerra no Irã, pelos outros rumores de guerra em outros lugares, como ainda existe a guerra na Ucrânia. Que o Senhor possa estender as tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa abençoar esse planeta. Que o Senhor possa desfazer literalmente. Que líderes, os corações errados, sejam tirados da sua posição e que o Senhor coloque quem o Senhor quer, para que possa governar no temor do Senhor. Abençoa grandemente, Pai, a vida de cada um dos teus filhos. Entrego nas tuas mãos essa live e te louvo pela oportunidade de poder estar aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Estamos aí no 7º dia do nosso propósito de oração. Hoje tem um culto especial para você. Você que mora em São João do Caiuá, Deus tem uma palavra para o teu coração. Você que mora em Paranavaí, Deus tem uma palavra para o teu coração. Nosso culto começa às 18h30. Começa mais cedo, acaba mais cedo. Dá tempo de você chegar em casa, poder desfrutar da bondade, descansar bem para o outro dia de trabalho. Você está realmente renovado em nome de Jesus. E vamos junto nessa. Lembrando que nesse próximo final de semana agora, o encontro que era para ser nesse final de semana vai acontecer no próximo, o encontro Kids. E vai ser poderoso demais, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo entre no seu coração. Que o amor do Pai possa te fazer entender que você é amado. E que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e sempre. Para a glória de Deus. Paz seja com você. Até amanhã, querendo Deus, ao meio-dia. Obrigado a todos os irmãos que entraram. Aqueles que eu falei, aqueles que eu não falei, me perdoa. Todos são muito bem-vindos para a glória de Jesus. Deus é bom. Estamos aí quase 20 irmãos. Bênção de Deus. Deus é bom. Vamos lá. Paz, meus queridos, o Senhor é convosco, em nome de Jesus.